Eu acho que a sensibilidade é nos dados serem individualizados, que a gente tem que absolutamente proteger a confidencialidade da relação médico-paciente. A gente tem Uhum. que proteger a privacidade do médico, a privacidade do paciente. Então, dados, às vezes granulares, eles têm essa condição que a gente tem que ser muito ético e tem que respeitar. Mas inteligência, que é tirar os insights dos dados, esse eu acho que a gente tem que ir muito a fundo. A gente tem uma base de dados enorme, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso a todas as prescrições, né? E dá para tirar muito insight, muito aprendizado, é, que realmente tem poder de impactar a sociedade no curto prazo. Então, por exemplo, qual que talvez seja um dos jeitos mais fáceis, mais rápidos de você identificar uma nova epidemia? Uhum. Se você vê um, né, Um um pico de spike, um pico prescrição. de prescrição de um diagnóstico específico, um remédio específico, talvez a gente seja o primeiro a conseguir ajudar o governo a identificar epidemias. Uhum. Esse, para mim, é um serviço que a MedMed tem que fornecer. Eu quero muito poder contribuir, né, na saúde pública nesse um exemplo. Mas existem muito numerosos exemplos de como a gente pode ajudar a saúde no Brasil com dados. Para mim, a MedMed ela tem que estar pronta para dividir esses dados com quem conseguir criar valor em cima deles. E você acha que tem esse potencial de democratizar mais a saúde, sair um pouco, né, de quem tem acesso tem o melhor atendimento? Então, se você tem uma ótima consulta, né, nem todo mundo tem uma consulta de 1 hora. O médico vai isso, ele vai começar a prescrever, às vezes ele nem olha para você. E é uma diferença tão grande, não é? É. Nossa, eu penso muito sobre isso. Eu penso que às vezes você tem uma consulta, sei, de R$ 1.000, Uhum. em que o médico ele fica 1 hora com você. E você sai encantado, porque o médico ele te leva ao longo da jornada. Eu já tive algumas experiências que foram, sabe, extremamente positivas, em que o médico ele te conta tudo sobre o seu diagnóstico, ele te acolhe, ele explica o que está acontecendo com o seu corpo, né? Ele explica o que está acontecendo na doença, né? E aí ele explica remédio a remédio por que ele está dando esse remédio, qual que é o efeito colateral que pode gerar, qual que é o efeito esperado, por que ele tem essa interação com esse outro remédio. E ele vai te explicando como que aplica, né? E ele te explica tudo. E aí ele vai te explicar que só o remédio não vai resolver, você precisa mudar algum hábito alimentar, que você precisa baixar um app para você aprender mais, que você precisa entrar nesse site para estudar um pouquinho mais. Ele vai mandar um vídeo de uma coisa que ele fez, né? E essas são as interações que encantam o paciente. Uhum. E ele fica extremamente engajado com o próprio diagnóstico. E aí eu consigo ter certeza que a chance da aderência ao tratamento é muito maior. Porque ele vai estar. Porque tem uma grande dor, né? Ele sai engajado, mas depois, 3, 4 semanas, ele para de tomar remédio. Então, se você tiver um acompanhamento ao longo do tempo, isso vai ser fundamental para aumentar o engajamento e a aderência ao tratamento. No médico particular, ele te dá o WhatsApp dele. Uhum. E aí ele te acompanha, ele pergunta como é que você tá, se tá sentindo efeito colateral, tá fazendo efeito, vamos mudar a dosagem, né? E você conversa. Mas numa consulta, talvez, de um plano de saúde, do SUS, talvez isso não tenha possibilidade de acontecer. Eu acho que com a tecnologia a gente pode fechar esse gap. A gente pode potencializar o impacto do médico, pode fazer ele ser muito mais eficiente, ele não tem que ficar repetindo tudo. E talvez aquela consulta de 10, 15 minutos, ela na verdade ela pode ser muito maior o impacto dela, Uhum. né? Você pode colocar na prescrição digital muito mais que uma lista de remédio, muito mais conteúdo e talvez a prescrição se tornar até um hub do tratamento, de ter holisticamente muito mais informações e conteúdo lá dentro. E não só naquele evento da consulta médica, mas ao longo do tempo. Se ela se transformar numa régua em que no dia 1, dia 5, dia 10, dia 30, você vai recebendo informações, você vai interagindo, para mim isso ia fechar bastante o gap, ia democratizar a saúde de qualidade, né, no Brasil. Eu sonho com isso. Eu acho que a Uhum. MEMED ela está no centro dessa oportunidade. Né? A gente já tem esse nome de prescrição digital. Se a gente elevar o conceito de prescrição digital, eu acho que a gente consegue ter esse impacto positivo na sociedade. Chung, agora falando de termos mais práticos, assim, do seu
agora do seu dia a dia, né? Você tá chegando, então tá aí Tô chegando tá no ainda. onboarding, mas assim, são muitas mudanças, vários planos, né? Muitas ambições até transformadoras, né? Do cenário que a gente tinha da Memed. Qual que vai ser o teu primeiro passo? Eu sei que a visão é de longo prazo, mas assim, qual que vai ser o seu primeiro feito? Eu cheguei há alguns meses e a primeira coisa que eu fiz foi não fazer nada, só ouvir. Uhum, Eu passei meses assim, só ouvindo, porque eu acho que você tem que ter uma humildade muito grande de que você não vende saúde. E eu nunca vou ser um médico, então eu acho que eu vou ter que sempre me complementar e me cercar de pessoas que me complementam na tecnicidade, no conhecimento, né? Então a primeira coisa foi me aproximar muito dos médicos da MEMED, eu trouxe mais médicos para a MEMED, os farmacêuticos, né? Passei por uma jornada longa de ouvir, de escuta, né? uhum, Mas logo depois eu comecei a rearticular a estratégia e entender o papel do futuro da MEMED. Talvez no passado a MEMED era um pouco mais isolada e ela achava que ela conseguia fazer muita coisa sozinha. Então essa é uma chave que eu estou virando. Eu estou colocando a MEMED como um parceirizador, abrindo a MEMED para quem consegue criar valor junto com a gente, né? Sejam as grandes redes de farmácia, sejam os grandes laboratórios de exame, seja a indústria farmacêutica, né? Então, os hospitais. Então, eu estou reposicionando a MEMED, né? Para que a gente crie valor e seja um grande parceirizador. Então, essa mudança de chave é uma coisa que demora para fazer, demanda uma conversa ator a ator, e eu estou disposto a fazer isso ao longo dos próximos meses, desse primeiro ano, né? A gente descobriu na MEMED sabe, a gente chama em inglês de low hanging fruit, né? Uma oportunidade muito fácil, muito óbvia. Eu sinto que eu consigo que a MEMED consegue gerar um valor muito grande para a indústria farmacêutica. Esse parece ser o mais fácil, mais óbvio, né? Porque a gente já conversa com mais de 100 mil médicos, uhum, né? E, de certa forma, esse é um grande desafio da indústria farmacêutica. Ela gasta bilhões de reais através do propagandista para fazer isso, mas o propagandista nem consegue chegar no Brasil profundo, né? Na cross-especialidade. Então, ainda tem suas limitações. Então, eu enxergo esse papel da gente de poder complementar toda a articulação de promoção médica que a indústria tem, né? E de potencializar o trabalho do propagandista, de potencializar o impacto que eles têm. Ali eu já enxerguei um casamento perfeito, né? Então é óbvio que o médico ele está o dia inteiro prescrevendo remédio, né? Então está no nosso software, usando o nosso software o dia inteiro. Isso tem muito valor para uma sim. indústria farmacêutica que quer conversar com ele, né? E eu acho que ali, por exemplo, é um jeito de já ajustar o modelo de negócio, né? Já conseguir criar valor, né? Já conseguir uma independência financeira grande para a MEMED, para que depois a gente alce esses voos mais ambiciosos.